Bênção, bênção, bênção. Jesus, Ele nos deu um acesso ao céu. Através de Jesus você tem uma porta aberta e você pode entrar nesse acesso que só através de Jesus você poderia entrar. Não é pelas as suas obras, não é pela o que você faz ou deixa de fazer, não é por coisas boas que você faz ou má, é tudo porque Jesus fez. E Ele abriu portas espirituais. Nós temos acesso às portas espirituais através de Cristo Jesus. Por que somos tristes? Porque deixamos de entrar nesses acessos. Por que muitas vezes temos derrota na nossa vida? Porque as portas já foram abertas e nós acreditamos mais nas mentiras do diabo do que na verdade de Deus sobre nós. Ele abriu um acesso, e eu queria muito que você entendesse isso. O acesso que Jesus te deu às coisas celestiais, pratique agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E nesse momento comece a orar, fala com Deus. Senhor, se o Senhor abriu um acesso para que as bênçãos me persigam, para que as bênçãos ela venha sobre mim, por favor, meu Deus, deixa eu tocar essas portas hoje. Deixa eu sentir que as minhas pegadas passaram pelas barreiras da minha incredulidade e atravessaram o campo da fé, porque eu quero experimentar o teu perdão em plenitude, eu quero experimentar o teu amor em plenitude, eu quero experimentar o teu toque em plenitude, eu quero experimentar a tua unção em plenitude, eu quero te ver, eu quero ver o Senhor em plenitude, eu quero ser direcionado, eu quero ouvir a tua voz em plenitude, na plena certeza de que não foi os meus sentimentos, mas foi a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. E nesta noite eu estou aqui para entrar nesses acessos que Jesus inaugurou. Eu não quero mais me prender à minha racionalidade incrédula. Eu não quero mais me prender aos problemas que muitas vezes falam mais alto e ofuscam o teu reino e meio que ocultam de eu ouvir a tua voz. Eu não quero isso mais. Diga isso para o Senhor. Eu quero ter acesso pleno às portas que Jesus abriu através da cruz. Eu quero ter esse acesso. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, esse nome que é uma chave, que abriu estas portas, em nome de Jesus, permita-me, diga isso para Deus, permita-me entrar além da minha incredulidade. Eu quero entrar no acesso aonde eu posso ser curado, aonde eu posso ser restaurado, aonde o primeiro amor volte a queimar, aonde eu saia daqui voando nas asas do vento, guiado pelos querubins e os serafins do Senhor, tendo entendimento de que o mundo espiritual está ativa. Permita-me, ó Deus, permita-me, ó Deus, permita-me, ó Deus. Esses acessos geralmente são conquistados na lágrima. Esses acessos geralmente são conquistados na profundidade da tua oração, na profundidade da tua entrega. Não é por muito tempo na igreja, não é por muito tempo orando ou jejuando, não é por muito fazer, é por muito se entregar.
é por muito se entregar. E muitas vezes, para você se entregar para Deus nessa noite, você não pode orar errado. Para de pedir Jesus para vencer o diabo, que ele já venceu. Jesus precisa vencer você. Ele precisa te vencer. Ele precisa te vencer. E quando você se permitir, for homem o suficiente, e quando você for mulher o suficiente para deixar Deus te vencer, você terá autoridade para entrar nos acessos que Ele já abriu. Deixa Deus te vencer nessa noite. Deixa Deus vencer você. Aleluia. Deus, o Senhor é maravilhoso, Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Querido, você vai viver um tempo de virada na sua vida. Abre os seus olhos. Você vai viver um tempo de virada na sua vida, em nome de Jesus. Onde era tristeza, vai vir uma dupla honra, em nome de Jesus. Deus está mudando a sorte de você nessa noite, amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado: não fica parado, porque Deus está mudando a sua sorte. E quando Deus muda a sorte de alguém, é uma nova vida de alegria. Aleluia. Eu estou cansado como vocês, queridos, mas você vai ver eu pulando aqui, eu dançando aqui na presença do Senhor, amém? Porque o Senhor vai fazer uma virada na nossa vida, em nome de Jesus. Com palmas, amém? Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, o silêncio já acabou. Ouça o som, tira o pé do chão e adora o seu Deus. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Com alegria, nós te adoramos, Senhor. Onde era tristeza se verá a dupla honra te ornar, e com boas novas proclamar uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, o silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, já tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. E eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada.
Nós viveremos essa virada em nome de Jesus. Já estamos vivendo em nome de Jesus. Ah, querido, o seu Deus é o Deus de Jó, que quando ele estava definhando, mas ele orou pelos seus amigos, a sorte dele mudou. Deus fez uma virada na vida dele. O seu Deus é o Deus de Maria Madalena, antes cheias de demônio, mas depois que conheceu o Senhor Jesus, liberta. Deus de viradas em nome de Jesus. E esse Deus te chama hoje pelo nome. Feche seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Tenha um momento com o Senhor agora, porque o seu Deus é um Deus relacional, o meu Deus é um Deus relacional. Ele conversa, Ele fala, Ele aconselha, Ele abraça, Ele dá beijo, Ele pega no colo, Ele orienta, Ele corrige, Ele pega pela mão, Ele passa pela fornalha ardente com você, querido. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, não para que você vivesse sem sonhos, sem esperança, sem olhar de misericórdia, de compaixão, de vida. Pelo contrário, o seu Deus ressuscitou, o meu Deus ressuscitou ao terceiro dia, para te esperar no final dessa história. O prólogo da vida eterna é essa história aqui. Você vai encontrar com o autor da vida, querido, e Ele vai te chamar pelo nome, e Ele vai dizer: você é meu filho amado, em você eu me comprazo. E Ele vai te colocar à destra dEle, e vai te dizer: tome por herança a terra que eu te prometi desde antes da fundação do mundo. Porque um dia Ele disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu vou para preparar lugar para você, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar contigo para toda a eternidade. E a voz dele é inconfundível, é inconfundível, é inconfundível, é inconfundível. Ele é o meu bom pastor, meu bom pastor. Cante assim. Eu vejo o sol nascendo e com ele a alegria de te encontrar. Estás no jardim do meu coração. Olho em teus olhos e seguro em tuas mãos, pois vives eternamente em mim. Nada é igual. Canta pra Ele, lindo Jesus, lindo Jesus. Nada é igual à sua voz. Nada é igual à sua voz. Reconheço em qualquer lugar. Nada é igual ao seu olhar. Me cativa e me fascina. Eu vejo o sol nascendo e com ele a alegria de te encontrar. Estás no jardim do meu coração. Olhe nos olhos dele agora, nesse instante. Olhe em teus olhos e segura em tuas mãos, pois vives eternamente em mim. Nada é igual à sua voz.
Erga suas mãos ao céu e cante isso. Nada é igual a sua voz. Reconheço em qualquer lugar. Nada é igual ao seu olhar. Me cativa e me fascina. E nada é igual a sua voz. Reconheço em qualquer lugar. Nada é igual a nada, nada. E me cativa e me fascina. Oh, e nada vai mudar o fato que eu sou dele. E ele erga sua voz para sempre. E nada vai mudar o fato que eu sou dele. E ele é meu para sempre. E nada vai mudar o fato que eu sou dele, e ele é meu para sempre. Oh, 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 yeah. Sua voz e conheço em qualquer lugar. nada, É igual nada é igual. me cativa, Me fascina e nada é igual a sua voz. reconheço em qualquer lugar. Eu reconheço nada é igual ao seu olhar. Me cativa, me Fascina. Nada se compara a voz dele. Hosana, diga os anjos nas alturas. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é o Alfa, Tu és o Ômega, Jesus. Tu és o Criador dos céus e da terra, de tudo que há no céu, de tudo que há na terra. Tu és o autor da vida, Tu és a fonte de água viva. És fiel e verdadeiro, és o amor infindável, és a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Não existe conhecimento maior que o teu, não existe sabedoria maior que a tua. Você pode dizer palavras assim, de adoração ao seu Deus. Erga um altar aqui de adoração. Diga a Ele enquanto os instrumentos tocam, enquanto eles ministram. Ministre junto, enquanto nós ministramos com as mãos. Ministre com a tua boca agora no seu lugar. Nós te exaltamos, Jesus, na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos, nós te adoramos, te desejamos na beleza
da tua santidade, pois o véu se rasgou e hoje eu posso entrar. Livre sou para te adorar, para te amar, para te bendizer, para te dizer que eu te amo. Nada vai mudar o fato que eu e Ele é meu para sempre, e nada vai mudar o fato que eu sou dele, e Ele é meu para sempre. Aplauda o Senhor. Enquanto você dá palavras de adoração para Ele, aplauda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Vai crescendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Seja engrandecido. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo acesso que o Senhor nos dá à tua gloriosa presença. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, amados. Como é lindo ver as nossas crianças sendo criativas, né? Isso tudo elas ornamentam aqui. Uma finge ser o inimigo, a outra finge. E é tudo bonitinho. É interessante porque a vida é feita de acessos. Elas só imitam o que elas têm acesso a ver. E elas veem as meninas da dança, e elas se inspiram nas meninas da dança e vão sendo criativas. Eu glorifico a Deus pelas nossas crianças. Glória a Deus. Glória a Deus, né? É melhor imitar dançando, né, do jeitinho delas aqui, do que imitar fofoca, né, carnalidade, né? Do que imitar falcatrua, mentira. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E isso é um bom acesso. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Queria chamar as crianças aqui para a gente estar intercedendo, orar pelas nossas crianças. Vamos orar, vamos abençoá-las, que elas serão plantadas nela a semente poderosa do Evangelho. Amados, você nunca pode vir para um culto achando que é mais uma reuniãozinha religiosa. A gente não vem para assistir palestra, assistir o culto, ver o que vai dar, quem que está pregando hoje, quem que vai falar. Não, se você veio para ter um acesso que Deus permitiu. Se Deus não permitisse você te dar acesso à presença dEle, nem naquela porta você entrava. Amém? Então glorifica a Deus por estar dentro de uma igreja hoje. Você não é merecedor, nem eu. Nós não somos merecedores. O simples fato de estar sentado numa cadeira dentro da igreja, Deus está te mostrando, filho, filha, eu vou te revelar coisas inefáveis. Eu vou revelar ao teu espírito sementes eternas. Aleluia. Eu vou quebrar barreiras que a tua humanidade criou. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Não é nem estudando sobre Jesus que você vai alcançar o acesso a Deus. Não é estudando a Bíblia que você vai alcançar acesso a Deus. Não é vendo o YouTuber que você vai alcançar. Não é cantando louvor. Não é, amados. É a presença de Jesus. É a presença dEle. É a presença dEle. Eu conheço muita gente que se diz ser estudioso da Bíblia, mas não tem a presença de Jesus. Não tem um testemunho contagiante. Não tem uma vida que é plena de graça. A graça é o poder de Deus. Existem crentes ingloriosos que têm acesso ao estudo de Jesus, mas não à presença de Jesus. Porque a vida que tem a presença de Jesus, ela carrega os sinais de tal presença. Jesus falou sobre isso.
os que me seguem estes sinais. É nítido, se a nossa regra de doutrina é a palavra de Deus, independente de qualquer interpretação de qualquer igreja, a Bíblia é a regra de fé. A Bíblia é a regra de fé. Então Jesus falou que estes sinais seguiriam aqueles que de fato têm acesso à minha presença. Em meu nome, eles teriam acesso à autoridade de expulsar demônios, de falar em novas línguas, de beberem algo mortífero e não lhes fazerem mal algum, de pisarem na serpente e nos escorpiões, e de impor as mãos sobre os enfermos, e eles ficarem curados, porque o nome de Jesus deu acesso aos sinais. Então não é todo que diz Senhor, Senhor que carrega a presença. Para mim, segundo o que Jesus falou na palavra de Deus, quem carrega a presença de Deus possui os sinais de tal presença. Além disso, são conjecturas. Se não há sinais, são conjecturas. São paixões. Paixões não se sustentam quando o problema vem. Paixões é um fogo que explode e leva lá para cima por um tempo, aí depois apaga. Há muitos apaixonados por Jesus, mas o primeiro vento largam Jesus de lado. Agora, aqueles que carregam tal presença, eles amam, a ponto de perderem a própria vida, porque já tiveram acesso ao entendimento pleno de que para nós viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus. Então eu acho que esse evangelho é que a gente tem que pregar. Esse evangelho da inclusão à cruz do Calvário, porque a cruz liberou o entendimento, a cruz liberou os acessos, o esvaziamento é que liberou. Amém, né, Radassa? Glória a Deus. Amém? Estende a mão para cá. Vamos orar pelas nossas crianças. E que se tem algo, amados, que tem sido alvo de Satanás, tem sido as nossas crianças, né? E se ele consegue travar uma criança na sua infantilidade, ela vai crescer um adulto infantil. E hoje nós temos visto essa anomalia. Quantos adultos infantilizados? Porque Satanás aprisionou elas na imaturidade espiritual. Aprisionou elas na imaturidade dos sentimentos, da alma, da emoção, e tudo é infantilizado. Todos os relacionamentos desses adultos são infantilizados, todas as reações são infantilizadas. Todos os apontamentos, as reclamações são infantis. Largam coisas eternas porque tem interpretações infantis. Tudo é infantilizado. Então tem que orar pelas nossas crianças, porque há muitos adultos infantis hoje e elas são fruto de uma geração infantil. Então nós temos que pedir Jesus para quebrar isso. Só Jesus. Não é nós que vamos quebrar, porque muitas vezes nós fomos reféns dessas cadeias do diabo, de infantilidades. Então que Jesus possa quebrar em nós essa infantilidade, para que Jesus quebre nelas, nessa geração, e elas cresçam em graça e sabedoria. Graça e sabedoria. Jesus também brincou, mas em cada idade Jesus manifestava o que a idade pedia para se manifestar. Aos 12 anos, Jesus já tinha maturidade suficiente para discutir a lei com fariseus. Aos 12 anos, Jesus já tinha maturidade de discernir o seu destino vocacional. Ele já tinha maturidade para discernir os seus caminhos.
E muitas vezes a gente vê aí adulto perdido de 60 anos, 50 anos, 40 anos. Pastor, estou perdido, não sei. Eu não sei, claro. Te aprisionaram na infantilidade. Satanás, o príncipe deste mundo, conseguiu fazer a obra completa. E nos aprisionou nas nossas infantilidades. Só uma criança é perdida. Aleluia. Por isso que ela depende da ajuda dos pais, por causa da imaturidade. E muitos adultos são assim. Ah, mas essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. É a nossa geração. Amém? Senhor, libera as nossas crianças, para que elas possam crescer em graça e sabedoria, de acordo com a sua maturidade. Que elas venham manifestar o que cada etapa da vida exige, e não fiquem presas em ciclos infantis. Que nossas crianças, meu Deus, venham ser crianças agora, para que não sejam crianças no futuro, mas que elas não fiquem aprisionadas ao sentimento de codependência, ao sentimento de elogios, ao sentimento de reconhecimento, ao sentimento de aprovações. Não, o Senhor nos chamou para desatar, para ir de multiplicar e crescer. O Senhor nos chamou para levantar, meu Deus, o teu reino nesta terra, e criança não levanta. Por isso, ó Deus, nos torne, em nome de Jesus, independente das nossas infantilidades, para que as nossas crianças não venham repetir o ciclo que malditamente a nossa geração ela repetiu. Que nossas crianças sejam liberadas para viver a juventude em plenitude, a fase adulta em plenitude, a fase de maturidade em plenitude, e que o teu reino cresça e seja eficaz na geração das nossas crianças. É o que nós oramos em nome de Jesus. Forte demais, amado. Forte demais. Forte demais. Deus vai libertar você de prisões infantis hoje. Amém? Queria chamar o pregador dessa noite, o irmão Breno. Glória a Deus. Vai trazer hoje uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus ministre sobre nós. Para ele comprar. É a Bíblia que eu mais amo. Eu nunca mais achei ela. Aí o Breno conseguiu achar. O que o Breno não acha na internet? O que o Breno não acha? O Breno, você conseguiu a tradução do que mesmo? Da mesa digital que só tinha em coreano. Literalmente. Ele conseguiu a tradução em português. Eu falei, sangue de Jesus. Ele conseguiu essa Bíblia aqui. Bíblia compacta, revista atualizada, capa de couro, escrito de Jesus em vermelho, não é isso ou não? Ah, não, essa não, né? Então a minha era a águia, né? Linda a Bíblia. Eu vou conseguir ela um dia, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Quem ama a palavra de Deus? Quem conhece a palavra de Deus? Quem vive a palavra de Deus? Se nós não vivemos, nós estamos tentando lutar para viver, né? Ninguém vai conseguir viver em plenitude, só Jesus. Mas você vai lutar para conseguir viver. Você vai ter derrapadas, vai ter lutas, vai ter quedas, vai ter levantes. Vai chegar um tempo que Deus vai te triunfar tanto, você vai vencer tanta vitória, e Deus vai ter que te dar uma batida, porque senão você fica soberbo, e Ele repele soberbo. Ele dá graça ao humilde, aí Deus te leva ao ciclo da humildade de novo. Aí você vai ficar dependente, aí você vai achar que perdeu, mas na verdade não é perdeu, é Deus que botou a mão no teu peito e te parou. Deus botou a mão no seu peito e te parou. E você, às vezes, no ciclo da infantilidade, vai achar que está brigando com o diabo. E não é o diabo, é Deus. Deus te parando, baixa a bola. Agora você volta na humildade e eu te aceito. Na humildade eu derramo. Na humildade você é filho que me agrada. Glória a Deus. Há muita inspiração hoje nesse altar, né? Há muita inspiração hoje, né? Louvado seja Deus, né? É no meio das guerras que o Senhor lapida os seus soldados, né?
Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo acesso ao teu altar, à tua palavra, às canções que subiram até o céu. Canções que hoje os nossos ouvidos físicos conseguem ouvir somente nessa dimensão. Mas eu sei que cada nota, cada canção que cantamos aqui, desde quando começamos a liturgia deste culto, atravessou as regiões celestiais queimando demônios. Chegou louvores até o trono da graça do Senhor, meu Deus, e uniu-se ao culto que está neste momento acontecendo na glória do Senhor. E quando um culto encontra com outro, os milagres são desatados, liberados sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, prepara agora o nosso coração para ouvir a tua vontade, a tua poderosa palavra que cura, liberta, que transforma. Usa o teu filho como o Senhor sempre usou, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa noite, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Igreja, o pastor estava falando ali da Bíblia. Era uma coisa que eu já tinha conversado com Deus, que eu falei, Deus, eu tenho que explicar para a igreja. Porque sempre eu falo, né, que o pastor brincava comigo, a Bíblia é NVI, e o dia que eu vim pregar de moletom. Mas glória a Deus. Eu lembro que a Bíblia, primeira vez que eu preguei, que eu desci do púlpito, o pastor falou, irmão, NVI é complicado. E eu perguntei, eu falei, Deus, me explica. Deus, ele sempre teve essa questão de tudo que eu pergunto sobre o que está acontecendo sobre a minha vida, correções que eu recebo, ele costuma me explicar, me mostrar o que está acontecendo, dar direção. E ele me falou claramente, ele falou assim, filho, é porque o lugar que eu estou te levando, eu trato da seguinte forma, o meu povo, quando eu quero fazer ele crescer, eu uso uma língua só. Mas quando eu quero dividir, eu quero fazer o povo descer, eu uso várias línguas. Ele me lembrou do movimento de Babel. Ele falou, o momento que eu levo para essa igreja é o momento de uma língua só, é uma tradução só, é uma direção só. E ali eu lembro que eu falei, tem que perguntar ao pastor para ele me indicar uma Bíblia. E a questão da vestimenta, eu lembro que eu desci do púlpito e fui embora orando, e eu falei, Deus, eu sei, porque o pastor também, antes de começar, o pastor tinha brincado, ele falou, irmão, eu não preocupo com a forma que a pessoa vem vestida, porque se chegar alguém que roqueiro, cabelão, eu sei que o Espírito de Deus que está sobre ele vai se manifestar, independente da vestimenta. E eu falei, Deus, se é independente da vestimenta, me explica o porquê da correção. E Deus, ele foi bem claro, porque ele falou, olha, não é sobre você, é sobre outras pessoas. Porque para você ministrar não tem problema nenhum, mas o irmão que está visitando, às vezes veio de uma igreja tradicional, o que ele olha no púlpito é às vezes a lembrança que ele tem para levar lá para fora para a igreja. Se ele veio visitar a igreja e ele vê você com uma vestimenta que muitas vezes ele foi doutrinado a ser uma vestimenta incorreta para o momento, para a situação, ele vai levar uma mensagem lá para fora de que não, aquela igreja está totalmente despreparada, está perdida. E eu falei, amém, Deus, eu quero levar esse testemunho então, quero comprar um sapatinho social, quero melhorar, vamos lá, glória a Deus, vamos melhorar. Mas irmãos, foram essas as direções que Deus deu na minha vida. Glória a Deus, se Deus tocou no seu coração hoje também, você sentiu, você entendeu, e se Deus moveu no seu coração também, amém, glória a Deus. Mas isso foi uma direção de Deus na minha vida, amém? Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje, que eu não vou mentir para vocês. Eu fui começar a entender essa palavra, era 5:30 da tarde, eu mandei mensagem para a Lívia, eu falei, Lívia, eu não sei o que pregar, mas eu coloquei uma música para tocar, eu estou com o costume de chegar na empresa, eu ponho o notebook, conecto o fone de ouvido, e eu fico o tempo todo de fone, eu fico ouvindo louvor o dia inteiro, eu fico meditando ali o dia inteiro, e eu coloquei uma música e Deus começou a ministrar no meu coração, e uma coisa que Deus pediu foi, me dê espaço, deixe eu falar um pouco. E amém, eu creio que Deus, eu quero mostrar até para vocês o meu esboço, não sei se dá para vocês verem, tem umas 10 palavras, porque Deus não me deixou escrever texto, Ele só me permitiu escrever palavras, talvez sejam tópicos, pontos, mas amém, o culto é do Senhor, Ele move, Ele direciona, Ele faz o que Ele quer, amém? Irmãos, abram suas Bíblias,
Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Iremos ler do 13 ao 23. Glória a Deus. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora provém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aí, amém. Glória a Deus, pode se assentar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Deus. Consagro essa palavra a Ti, Deus, e toma o Teu lugar, Pai. Ministra sobre os nossos corações, Pai, ministra sobre nós, Pai amado, que o nosso coração possa sair transformado desse lugar, Pai, pois esse culto é ao Senhor, Pai. Nunca houve um culto consagrado aos homens, Pai, pois tudo que fazemos é em honra e glória ao Teu santo nome, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Irmão, quando eu tentava preparar essa palavra, Deus já tem ministrado sobre esse texto de Colossenses há quase uma semana comigo. Tem uma semana que toda vez que eu pego para ler a Bíblia, Deus não me permite abrir em outro livro. Ele manda eu abrir em Colossenses, especificamente no capítulo 1. Eu já li o livro algumas vezes, mas o capítulo 1 ele sempre me trava, ele chama minha atenção, ele me direciona para ler ele. E todas as vezes que eu lia, eu meditava, eu tirava algo novo, eu entendia algo novo que acontecia. A carta de Colossenses, ela é uma carta muito interessante, porque ela foi escrita para uma igreja em que Paulo não abriu. Ela é uma igreja que foi aberta por Epáfras, que Paulo cita no início, logo no início do capítulo 1, ele cita sobre Epáfras. E Paulo ele escreve essa carta mediante a uma visita que Epáfras fez a ele, a cadeia. Epáfras visitou ele na prisão, e Paulo e Timóteo, com o auxílio de Timóteo, ele escreve essa carta aos Colossenses. E ele escreve essa carta mediante algumas situações que a igreja de Colossos passava. Era uma igreja que ela tinha boas características, mas ela estava passando por uma dificuldade, por ensinos enganosos que estavam sendo levados naquela igreja. Epáfras pede Paulo, ele conversa com Paulo, e Paulo, mediante o Espírito de Deus, ele escreve essa carta a eles. E no início dessa carta, os primeiros versículos, Paulo ele cita algumas características muito interessantes que tem nessa igreja. Ele cita 3, que é a fé, os frutos e o amor que essa igreja tem. Enquanto eu meditava nessa palavra, mesmo no trabalho eu estava tendo que segurar muito choro. Eu estou até um pouco emocionado até agora, porque eu sinto o mover de Deus no meu coração, porque toda vez que eu estou meditando nessa palavra, Ele está me lembrando muito a nossa igreja, de coração. Porque quando eu li sobre fé,
Deus ele me lembrou de Hebreus. Hebreus 11, 1. Consegue projetar pra gente, por favor? Tem gente que sabe de cor, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé, meu irmão, é a convicção do fato. Em algumas traduções coloca que é a prova daquilo que não se vê. Muitas vezes a gente fala que a fé é acreditar naquilo que não se pode ver, mas ela é muito mais do que acreditar, ela é a prova. Quando alguém te pergunta, qual prova você tem de Deus? É a sua fé. Quantas vezes a gente já não assinou um documento que a gente coloca, dou fé, porque você está colocando verdade naquilo. A prova do que eu creio no Evangelho é a minha fé, é aquilo que eu tenho mais certeza na minha vida. Eu tenho mais certeza sobre Deus do que sobre mim mesmo, para falar a verdade. Eu tenho mais certeza sobre a volta de Jesus do que se eu vou estar aqui amanhã. Porque se tornou a minha fé, se tornou um fundamento na minha vida, em que eu não posso abrir mão. Não é algo negociável, não é algo que eu posso barganhar com alguém. A fé é um fundamento na sua vida. Amém? O segundo foram os frutos, que Paulo elogia a igreja de Colossos sobre os frutos que ele dava. E abre para mim em Mateus 7:16. Jesus, glória a Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Cara, isso aqui me pegou muito na nossa igreja. Muito. Eu estou aqui, vou falar a verdade, eu não tenho tanto tempo, né? Estou aqui, vai fazer 2 anos agora. Daqui a alguns meses faz 2 anos que eu estou na Metodista. Mas é impressionante ver a forma que essa igreja se desenvolveu. E eu não estou querendo falar para número de pessoas, em maturidade, em busca do Espírito Santo, desenvolvimento dos dons espirituais. Irmão, eu converso com a grande maioria dos irmãos, converso muito, e não tem um que vem para essa igreja sem querer buscar algo novo de Deus. Não tem um irmão que eu vejo que ele está acomodado de se sentar na cadeira e aceitar e está tudo bem. Ele quer sempre algo a mais. Ele quer mais intimidade, ele quer mais santidade, algo diferente, algo que vem realmente de Deus. E eu creio que isso são frutos de Deus. Como nós tivemos esses dias para trás, o Enzo, rapaz, eu fiquei com vergonha danada de ver o Enzo pregar. Falei, não é possível, gente. O menino subiu falando que é a primeira vez. É certeza que com os calangos você treinava. A gente brinca com o Enzo porque ele leva 22 litros de óleo por semana. A gente não sabe o que ele faz com o óleo, se ele está queimando, o que ele está fazendo ali. A gente brinca com ele falando que ele fica ungindo os calanguinhos, né? Passa os calanguinhos, ele vem, opa, vem cá. Passa os cachorros na rua, vou ungir. Aonde você pôs sua pata, o Senhor vai abençoar. Mas irmão, glória a Deus pela sua vida, Enzo. Irmão, eu vejo que é fruto de Deus, porque eu já contei isso aqui, não é mais nada, mas quando eu entrei na igreja eu tinha raiva do João Pedro, né? Eu contei que acho que a última vez, porque eu pregava, aliás, na época eu não pregava, mas eu vi o João e falava, o cara canta, o cara toca, o cara prega, toca só violão e teclado mais ou menos, né, João? Mas assim, não tanto louvor, mas canta e prega com uma intimidade fora do normal, e eu tinha raiva do João Pedro. Eu falava, gente, vontade de pegar ele. Eu não era convertido, tá, gente? Depois disso passou. Mas, irmão, vendo o Enzo pregar, o meu coração começou a se encher de uma alegria tão grande, que eu sei que aquilo não era humanamente possível, vamos dizer, porque qualquer ser humano, principalmente nós que somos pregadores, a gente não tem rixa um com o outro, mas a gente observa. A gente, então tá começando a usar teologia aqui, beleza. Então assim, a gente observa. Mas irmão, ver o Enzo pregando, meu coração começou a encher tanto de alegria, que eu falei assim, cara, Deus ainda levanta profetas nessa geração. Deus ainda, Ele prepara o seu povo, aqueles que são fiéis, aqueles que buscam. Deus ainda tem levantado os seus filhos nessa geração. E glória a Deus por isso. Porque você está com quantos anos, Enzo? 17? Irmão, também já tive 17. A gente sabe que não é uma fase fácil. A fase dos 17, saindo da adolescência, iniciando ali ser pré-adulto, vamos dizer assim, que ainda não é adulto, mas está quase, né?
Eu mesmo com 25 ainda tenho que aprender muito para virar adulto, mas, irmão, ver alguém nessa fase e falar que essa igreja não dá fruto, não dá para ficar na mesma frase. Porque essa igreja, ela vive muito do exemplo, que é até da próxima característica que eu vou falar, que é do amor. Quando Deus começou a falar do amor, eu falei: Deus, por favor, não me faz ser um Vitor Azevedo. Me segura, não faz eu ficar falando só do amor, não. Mas Deus, Ele começou a trazer sua revelação para mim. E Deus começou a me lembrar de situações e me lembrar do que o amor dele causa na nossa vida. E eu quero dar uma ênfase sobre essa característica da igreja de Colossos, que era o amor que eles tinham. Porque Deus é amor. Mas essa frase, totalmente separada, totalmente fora de contexto, destrói vidas. Essa frase fora de contexto arrasta a gente para o inferno. Porque o amor de Deus é algo inexplicável. E enquanto eu meditava na palavra, Deus ministrou que o amor dele é o amor totalmente puro, sem aditivos. Infelizmente, nós homens, a gente tende a pegar esse amor e adicionar algo. Seja do nosso lado emocional, a gente sempre muda um pouquinho o dizer do amor de Deus para caber dentro das nossas características, para agradar o nosso coração. Mas Deus, Ele tem um amor puro. E ter um amor puro não significa que não doa. Ao contrário, por amor é necessário fazer coisas que irão doer. Lembra que a Carla, o dia do pastor, né, no aniversário do pastor, a Carla contou pra gente da ovelha. O pastor é a ovelha. Na hora a gente até riu, mas realmente tem esse conto, né? Eu não sei dizer se é verídico, mas eu já tinha lido sobre isso, em que um pastor, na verdade eu vou contar a forma que eu li, é que um americano estava visitando Israel. Chegou e perguntou: por que você está carregando essa ovelha? Ele falou: não, porque ela quebrou a pata. Aí ele perguntou: mas como que ela quebrou? Ela caiu? Ele: não, eu quebrei a pata dela. Aí o americano ficou assustado, perguntou: mas como assim? Por que você quebrou a pata dela? O que ela te fez para você quebrar a pata? E ele falou: não, é porque essa aqui é uma ovelha rebelde. Sempre que eu tento tratar dela, sempre que eu tento trazer ela para o pasto, ela tende a fugir do rebanho, ela não aceita que eu cuide dela. Mas eu quebrei a pata porque no período que ela vai ficar com a pata machucada, ela não vai conseguir correr, ela não vai conseguir sair para comer. E quem vai levar alimento para ela vai ser eu. Quem vai cuidar dela vai ser eu. Enquanto eu faço isso, automaticamente ela entende que eu sou o pastor dela, em que eu irei dar alimento a ela, em que eu irei cuidar dela. E quando ela estiver totalmente curada, ela simplesmente irá me seguir, porque ela vai entender que eu não estou aqui para machucar ela. Mas irmão, o período do quebrar a pata, esse período, eu acho que Deus preparou o ano da maturidade, para a gente entender o período do quebrar a pata. Porque se a gente for ferido num período que a gente está sem maturidade, a gente toma raiva de Deus pela nossa falta de maturidade e falta de entendimento em Deus. Porque eu lembro uma vez que o Gilmar, ele pregou, se eu não me engano foi no culto familiar que a gente fazia ano passado, a gente foi visitando as casas dos irmãos, e eu lembro de uma pregação do Gilmar, que ele falou, era culto familiar, e ele falou: gente, a gente tem um costume de achar que sempre a minha família é a pior. Não, porque eu sofri mais, não, porque a minha casa foi desse jeito, porque a minha história é ruim. Gente, independente do berço que você nasceu, independente do que você passou, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um sofrimento. Deus, Ele vai quebrar nossa pata na medida de cada um. Mas o que eu vejo no Evangelho, no amor de Deus, é se compadecer com a dor do outro, e muitas vezes abrir mão da nossa. Por várias e várias vezes, o Evangelho cobra isso. E eu quero glorificar a vida do nosso pastor, porque quem é mais íntimo sabe que ultimamente não foi um tempo fácil, mas por quantas vezes ele abriu mão da sua dor para tratar a nossa.
E isso é um exemplo que eu levo para a minha vida. E eu vejo uma coisa que irradia, que é o exemplo que ele tem com o amor de Deus. Eu estava pensando esses dias, um menino lá da loja comprou, o Isaac, ele foi na pelada, os meninos devem lembrar dele. Ele comprou uma camisa do Botafogo, tem umas 2 semanas. Ele comprou a camisa do Botafogo e ele chegou lá na loja, comprei a camisa do Botafogo, comprei a camisa do Botafogo. Falei, cara, lá na igreja o pastor é botafoguense, ele é o único que eu conheço no planeta inteiro. Mentira, tô brincando. Mas, e ele falou, sério, cara? É. Falei, não, o dia que você for na pelada eu vou contar pra ele que você comprou a camisa do Botafogo. E eu fiquei falando assim, cara, eu acho que eu vou comprar uma camisa do Botafogo também. Irmão, porque é uma coisa interessante. Mas quando a pessoa começa a falar de algo que ela realmente gosta, e ela tem tanto prazer naquilo, a gente começa a aderir. O pastor, ele fala desse Botafogo dele, meu irmão, como se fosse um time. Se eu não soubesse essas histórias do Botafogo, viu? Rapaz, pelo amor que o pastor tem no Botafogo, eu fui ficando, eu falei, cara, acho que a camisa do Botafogo esse ano ficou bonita. Mas Deus começou a me mostrar isso, pelo amor. Eu falo pelo nosso pastor, e não é puxando o saco, muito mesmo, para deixar o ego dele elevado. Mas quando a gente começou a frequentar essa igreja, eu vi o fervor que o pastor pregava, o temor e o amor que ele tinha no Deus que ele pregava. Eu falava, Deus, eu quero experimentar isso. Eu via o coração dele em chamas aqui em cima. Eu falava, Deus, queima isso em mim. Eu quero sentir isso. Porque da forma que ele está falando, parece que é tão bom, parece que é tão prazeroso, que eu quero experimentar essa profundidade. Só que experimentar esse amor não é de graça. Porque no caminho, Deus vai te cobrar abrir mão das coisas. Porque Deus, ele te ama da forma que você está. Só que o Evangelho, ele te exige mudança. Irmão, não dá para você reconhecer o amor de Cristo, não dá para você dizer que ama Cristo, mas permanecer na mesma vida de antes. Porque assim como a gente acabou de ler, que Paulo fala na carta aos Colossos, outrora eres inimigo pelo que você fazia. Não dá para eu dizer que eu amo Jesus, que eu quero Jesus, se eu continuo fazendo as mesmas más obras que me tornam inimigos de Deus. Irmão, isso é doloroso, e isso não é fácil. Eu lembro que no período que eu estava começando a me converter, irmão, tinha amigos desde o início da escola. Mudei para Itapecerica, eu tinha 11 anos, amigos desde os 11 anos de idade. E eu com 19 anos, era amigo extremamente íntimo, gente que me ajudou a sair de muito buraco, gente que me ajudou a crescer na vida. Mas Deus, ele me pediu para abrir mão. E eu lembro que no meu encontro com Jesus, foi uma coisa tão forte, que eu tinha que abrir mão. Eu não tinha outra resposta para dar para Ele. Eu me lembro que, logo que eu converti, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas no dia em que eu me batizei escondido da minha mãe. Eu fui para o batismo, era indo para São Gonçalo. Não sei se o João já ainda estava na igreja. Estava quando eu batizei, né, João? Estava indo para o sítio, e eu lembro que eu estava de moto. Era um julho muito frio. E no meio do caminho, quando eu peguei a estrada de terra, eu ouvi uma voz falando assim: a sua mãe vai te odiar. Irmão, quando eu vi isso, eu senti tanto medo que eu parei a moto no meio da estrada. Eu estava andando, estava eu mais 2 amigos meus, um também iria batizar, Valdeir, saudade do Valdeir, mudou para o sul do país, mas muita saudade dele, e o Samuel. E eu parei, eles pararam lá na frente, olharam para trás, e eu falei, cara, mas se eu estou até aqui, se eu estou no meio do caminho, como é que eu viro para trás? Como é que eu explico a essa galera que eu virei para trás agora? Se eu estou aqui, eu vou acabar de chegar. Eu lembro que eu cheguei, batizei em uma água gelada que só por Deus. O Adelcimar, o pastor Trim, tem até uma história muito engraçada, porque, gente, recém-convertido, vocês têm que dar uma aliviada.
Tava uma água muito fria e eu fui o último a entrar na piscina, porque eu esperei até o último momento, porque eu queria desistir. E quando eu comecei a entrar na piscina, tava uma água muito fria. O Adelcimar pegou minha mão, do jeito dele, né? Ele pegou minha mão e me arrastou para o fundo da piscina e começou a bater aquela água gelada aqui no peito. Sabe quando começa a faltar um ar? E começou a faltar, eu, nossa senhora. Rapaz, o louvor parou. O louvor parou, todo mundo começou a encarar, falou, ó, afoga, porque não tem mais volta do jeito que está aí. Mas glória a Deus, fui batizado naquele dia e quando eu cheguei no culto à noite, lembro que eu sentei na cadeira e eu escutei uma voz de novo. Só que essa voz não era mais a mesma que falou comigo cedo. Ela falou assim, olha, comigo não tem mentira. Eu estou avisando a sua mãe agora do que você fez hoje. Irmão, aquilo ali, quando eu ouvi, eu falei, doideira, né? Como é que dá uns pensamentos assim do nada? Irmão, eu peguei o telefone no final do culto e tinha só uma mensagem da minha mãe falando assim, o que você fez da sua vida? Minha mãe, minha família inteira é de Itapecerica, então lá o catolicismo realmente é muito forte, é muito predominante. E eles veem, quando uma pessoa se batiza, uma pessoa se converte ao evangelho, ao protestantismo, eles veem como se você estivesse desonrando a sua família, estivesse desonrando aquilo que seus pais depositaram sobre você, estivesse abandonando, estivesse chamando eles de mentirosos, porque por muito tempo existiu, lá ainda existe muita rivalidade entre católicos e evangélicos, rivalidade muito forte mesmo. E quando eu vi aquela mensagem, eu falei, meu Deus, o Senhor estava falando a verdade. Eu lembro que eu cheguei em casa, estava tudo apagado, e eu só escutei uma voz lá do fundo, lá do escuro, gritando assim, é isso que você quer da sua vida mesmo, Breno Augusto? Você acha que seu pai vai ficar feliz com o que você fez? Irmão, ali começou o primeiro teste. E eu lembro que logo que começou isso, eu entendia muito pouco de Bíblia. Naquela época eu não sabia muito. E Deus me lembrou de uma passagem que Jesus, quando Jesus foi batizado, o primeiro lugar que o Espírito Santo levou ele foi para o deserto. E Deus falou assim, olha, você vai passar pelo deserto primeiro. Se eu passei, você vai passar também. Irmão, eu fiquei quase 3 meses sem conversar com a minha mãe. E lá em casa morava só eu e ela. A gente morava no apartamento. Cara, imagina 3 meses, a única pessoa que você convive, não te olhar na cara, não conversar. E eu lembro que por vezes eu entrava no quarto num domingo à noite, domingo à tarde, perdão, e eu não tinha nada para fazer, porque ela ficava na sala, eu ficava no meu quarto, porque ficava aquele clima ruim, um fica do lado do outro, então eu ia para o meu canto, eu ficava no meu quarto. E por vezes eu orava e eu falava assim, Deus, o Senhor é a única coisa que eu tenho agora. Eu estou disposto a, se precisar, nunca mais olhar para a cara da minha mãe. Mas eu não consigo mais abandonar o Senhor. Porque o amor que eu senti quando eu te conheci foi tão inexplicável que eu não consigo me render, eu não consigo mais me dobrar ao que tem no mundo. E até, às vezes eu falo com o pastor, eu falei com ele esses dias, que realmente parece que Deus ouviu essa oração e Ele leva muito um relacionamento de amigo comigo, sabe? Porque por vezes eu me pego no trabalho rindo e contando para Deus, olha Deus, olha aquilo ali, que engraçado, porque para mim, Ele realmente virou meu amigo, porque era palpável, irmão. Eu no meu quarto, deitado na cama, sozinho, por vezes chorando, e eu senti que Ele estava sentado na beira da minha cama, e eu contava os segredos, eu desabafava, mas custou um preço. Hoje, glória a Deus, minha mãe entende o que eu passo, em nome de Jesus, em breve ela vai estar aqui comigo também, em nome de Jesus, mas custou um preço, porque o amor de Deus, Ele tem que causar em nós essas dores, Ele tem que causar em nós a remoção daquilo que não pertence a Ele. Se há uma idolatria, a primeira coisa que Ele vai fazer é remover, porque dentro do seu coração não tem espaço para 2 deuses. E se você assumiu Cristo como seu único e suficiente Salvador, irmão, Ele vai fazer uma peneira no seu coração. Ele vai abalar amizades, Ele vai abalar momentos que você tinha de prazer,
ele vai abalar ciclos, ele vai abalar trabalho, ele vai abalar faculdade, ele vai tirar tudo que não pertence a ele. Tudo que tiver que peneirar, que remover, ele vai passar essa peneira no nosso coração. Porque, meu filho, você foi chamado para ser dele. Acho que vocês não entenderam, que vocês deram glória a Deus muito fraco. Porque a gente acabou de ler que através da cruz nós somos chamados de amigo de Deus. Através da obra que Cristo fez na cruz, você hoje pode ser chamado de amigo de Deus. Meu filho, há um tempo atrás você era inimigo. Lê a Bíblia e me fala o que Deus fez com seus inimigos. Me fala qual o inimigo que Deus não venceu. Mas agora, através da obra feita por Cristo na cruz, você tem acesso ao Pai. O pastor estava orando ali no final, estava orando aqui em cima, ele começou a falar de acesso. Eu falei: Deus, segura a boca dele, porque senão ele vai tirar minha pregação que eu vou falar hoje. Mas, irmão, pela obra de Cristo, você tem acesso ao Pai. Agora você tem paz com Deus. Irmão, pela obra de Cristo, você não era digno de orar a Deus, mas hoje você pode olhar para os céus e clamar a Ele. Irmão, esse amor que Cristo se entregou, para Ele ainda foi mais doloroso. Porque eu estava meditando esses dias e eu estava pensando, né? Uma lembrança que eu tive do filme Acabando, uma vez que eu assisti, que o homem questionava, eu não lembro o nome do homem, sou muito ruim para lembrar personagem, mas ele questionava ao Deus Pai, que ele abandonou Jesus, e ele falava assim: não, eu não abandonei, eu estive lá com ele o tempo todo. E o Deus Pai mostra as mãos furadas também. Eu tive pensando naquilo, e eu falei: Deus, Jesus na cruz, a dor que ele sentiu, o que ele passou, Deus falou: foi a ferida em que todos vocês estavam. Todas as feridas em que todos nós sentiríamos e estaríamos, Jesus sentiu naquele Calvário. Jesus, ele, segundo os teólogos, ele foi crucificado sem a carne das costas. Porque no açoite que era feito pelos romanos, na ponta do chicote, tinha esfera, tinha ossos, tinha pedaços de metal, em que aquilo arrancava o couro, arrancava a carne. E muito mais do que isso, ele foi espancado, ele foi cuspido. Jesus, ao contrário de muitas imagens que nós vemos, de muito que nós vemos em filme, ele não foi pregado com aquele paninho na frente, ele foi pregado nu, na vergonha. A dor que Cristo sentiu, com as costas abertas, a cruz, a forma que ela mata, é para asfixia. A cruz é meio que um método de tortura para matar. Porque quando a gente abre o braço, depois você pode fazer essa experiência, você vai abrir seu braço, e você vai ver que a sua respiração vai ficar um pouco difícil, porque vai dilatar a sua caixa torácica. E o seu diafragma, ele vai ter dificuldade para se mover aqui. Então, Jesus na cruz, todos os crucificados, para que eles respirassem, o que eles tinham que fazer? Apoiar os pés pregados, forçar para cima, para o braço e dar uma encolhida, para ele conseguir respirar. Ele inspirava, soltava e expirava. Só que para fazer isso, ele vinha esfregando aquelas costas na madeira da cruz. E você acha que ela era polida, aquela madeira? Igual o caibro de varanda hoje? Meu irmão, aquilo ali tinha ferpa, aquilo ali soltava pedaços. A cruz, ela torturou Jesus, porque imagina ficar fazendo esse movimento repetitivo por horas. Ia chegar um momento em que os músculos, por estarem tão cansados, simplesmente não tinha mais força para se levantar. É nesse momento em que, se a gente for olhar pelo lado científico, Jesus tem um derrame do pericárdio, se não me engano, gente, falha a memória, mas eu sei que era um derrame, em que para alguns, a comprovação da morte de Jesus
é quando o soldado espeta a lança e sai água e sangue. Porque nesse tipo de derrame, realmente, o pulmão enche de água e sangue. Então, para algum cientista, médico, se você perguntar sobre a morte de Cristo, ele vai falar, olha, pelo rapaz ter espetado a lança ao lado dele e ter saído água e sangue, cientificamente, ele teve um derrame, ele morreu, ele estava morto. Porque não tem como ter acontecido isso sem ele ter tido um derrame. Mas aos nossos olhos da fé, a gente sabe o que significava aquilo ali. Amém? Por isso, irmão, que os outros ladrões, a gente vê que para adiantar a morte deles, o que é feito? Quebra as pernas. Porque se eles estão com as pernas quebradas, eles não conseguem mais fazer força para se levantar e respirar. Então ele é obrigado a ficar numa posição só, então acelera o processo de morte. Mas você entende o quanto foi doloroso para Cristo, aquele calvário, aquela cruz? Irmão, abrir mão do que a gente tem hoje é nada. Não é nada. Eu vejo para homens como Paulo, que apanhava, que era mantido em prisão, que era espancado, expulso, e ele ainda se levantava e falava, oh meu Deus, eu vou voltar a pregar o evangelho nessa cidade. Eu imagino Paulo espancado, jogava aquele quase morto ali para fora, passava 15 minutos, o homem tirando a poeira. Tem que anunciar uma coisa nova para vocês aqui, gente, vem cá. Irmão, isso é o evangelho. Cristo nunca nos prometeu vida fácil, nunca. Não tem uma profecia que ele fala que a sua vida vai ser fácil, que a sua vida vai ser sem dores, mas ele te promete que vai estar contigo até o fim. E isso, aos olhos que a gente for olhar, principalmente dos nossos irmãos que viram no Antigo Testamento, quantos clamavam a presença de Deus e levantaram adoração a Deus e não tinha metade do acesso que a gente tem hoje. Quantos queriam estar dentro, junto com a arca da aliança, para ver a presença de Deus descer? Irmão, você consegue fazer isso hoje dentro do seu quarto. Você hoje tem um acesso privilegiado à graça de Deus, que gerações e gerações não tiveram metade disso. Gerações que se entregaram a isso. Mas Cristo hoje, Ele está te chamando para uma mudança, porque Ele já tem nos avisado. As últimas pregações, a gente for olhar, Deus estava me lembrando, a do Adelcimar, do Trim, que as máscaras caíram. Semana passada a gente teve o Gil que pregou sobre o oleiro, sobre quebrar no oleiro. E hoje Deus está te convidando para uma mudança na sua vida. Não vai ser fácil, não vai ser simples, vai ser doloroso. Mas tem uma coisa incrível, principalmente nessa carta de Colossenses, da qual Paulo elogia eles, que é no versículo 4, também do capítulo 1. Não precisa abrir, eu vou ler, só ler aqui. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. A esperança que esse povo tinha com os céus. Eles viviam por aguardar o reino de Deus chegar. E quantas vezes, irmãos, a gente, por momentos de tristeza, eu também sou homem, gente, isso aí, como a gente está pregando aqui, a gente passa também as mesmas coisas de qualquer outra pessoa. O pastor passa, o pregador passa, o pessoal do louvor passa. De quantas vezes a gente se esquece dessa esperança no que há de vir? Porque assim como eu falei no início, a minha fé está fundamentada, irmão, naquilo que eu creio, é a prova. E eu aguardo ansiosamente pelo retorno de Cristo. Tem dia que eu olho para o céu e falo, Deus, olha, eu vou abrir o olho agora e o Senhor vai rasgar o céu. Eu falo, ó, agora não, mas vai rasgar, agora não foi, mas vai, eu sei que vai. Porque a minha esperança está nisso. Eu sei que esse mundo vai ter sofrimento. Infelizmente não era para ter criança e leucemia na mesma frase. Infelizmente todo mundo passa por dor.
Infelizmente todo mundo sofre. É claro que existem pessoas que passam por situações e por traumas muito diferentes. Mas a igreja de Cristo, ela está posicionada para amar a todos. Um fato que me marcou na semana passada, se eu não me engano, o dia de orar por mim foi domingo passado, não foi? Vocês não lembram? Não creio nisso. Para o pessoal que nos visita, é porque esse mês a gente está orando, cada dia a gente ora, toda a igreja está orando por um irmão, tá? E se eu não me engano, o meu foi domingo passado. E eu quero glorificar a vida do Rodney, cara. Porque o Rodney, logo que ele chegou aqui na igreja, ele falou assim: gente, falar para vocês, jeitão do Rodney, né? Primeiro, bom, né? Ele chegou aqui e ele falou assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu vim de Carmo da Mata, chorando, intercedendo por essa praga. Falei, gente, que amor. Obrigado. Mas Rodney, quando você falou isso, eu te confesso que eu fiquei constrangido. Porque eu falei assim: Deus, eu não sou digno de um homem que eu conheço, que eu sei a idoneidade dele, eu sei o testemunho que esse homem tem. Um homem desse derramar lágrima intercedendo por mim, irmão, eu não sou digno, Deus. E Deus falou: essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja, que ela derrama lágrimas por todos. Principalmente, não só pela igreja, mas também por aqueles que estão fora dela. Essa semana, segunda-feira, eu estava indo trabalhar e eu deixei a Lívia na esquina que eu deixei ela para ir para o trabalho. Eu estava indo e Deus uma coisa sobre salvação. E Deus falou assim: você lembra da passagem da tempestade em que eu andei sobre as águas, que Pedro anda? Eu falei: lembro, Deus. Eu falei assim: quero te explicar sobre salvação. Porque salvação é o seguinte: por que a salvação é individual? Porque a salvação é como se fosse aquele barco. Para conseguir a salvação, a gente tem que entrar dentro daquele barco. Só que nós que estamos dentro do barco, se a gente pular na água para tentar ajudar quem está lá, a gente afoga junto. Só que existe um que tem autoridade e que não se afunda na água. Ele estende a mão aos que estão dentro da água, os retira e os leva para dentro do barco. Por isso que a salvação é individual, por isso que a gente tem que ter cuidado, por isso que não existe, principalmente para quem é jovem, não existe essa de falar: eu comecei a namorar com fulano porque eu vou salvar ela. Pula na água, irmão, testa a água para você ver. Só existe um que é capaz de entrar nessa água, só existe um que é capaz de acalmar essa tempestade. E um fato interessante: Jesus, ele não acalma a tempestade para tirar Pedro da água. Jesus só acalma a tempestade depois que ele já está dentro do barco. Sabe por quê, irmão? Tempestade a gente vai ter enquanto a gente não se reunir com Cristo. Dificuldade a gente vai ter até que a nova Jerusalém desça dos céus. A nossa vida vai ser dessa forma, mas eu tenho esperança no que há no futuro, amém? E eu estava falando do Rodney ter orado, e Deus começou a falar comigo de interceder por aqueles que estão lá fora. E eu falei: amém, Deus. E Deus falou: olha, você vai chorar, você vai começar a sentir dor. Eu falei: Deus, amém. Mas eu sei que tem hora que faz raiva, tem uns que, nosso Deus, testa a gente, a fé da gente. E Deus me lembrou uma pregação que eu vi do Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio estava falando que ele estava sentindo muita dor no ombro. Ele até explicou, né, que se a gente for olhar as pregações do Luiz Hermínio, ele sempre está dando uma jogadinha no ombro. Ele falou que ele tem um problema no ombro, e ele explica nessa pregação que ele tem um desgaste. E ele estava sentindo muita dor, e ele foi no médico para olhar. E o médico falou: olha, você está com um desgaste, e para aliviar a dor você vai tomar uma injeção. Ele falou: não, beleza, passa a receita, a gente vai ali tomar a injeção. Ele falou: não, pode ir preparando aí, que eu vou ali avisar o enfermeiro, e o enfermeiro vai vir dar a injeção em você. Irmão, isso foi muito profundo, eu peguei isso muito no meu espírito, porque o Luiz Hermínio ministra que enquanto o enfermeiro foi lá fora, ele estava com dor no ombro, ele começou a levantar a manga da blusa para tomar a injeção do braço que ele estava sentindo. O enfermeiro chegou, olhou: o que você está fazendo? Ele: vou tomar a injeção. Ele: não, mas a injeção não é no braço, é aqui.
Aí ele falou, mas a dor está aqui, não está aqui. E ele falou que Deus aí ministrou no coração dele. E Deus ministrou o seguinte no coração dele: é necessário que uma parte saudável do corpo sofra para a parte que está doente seja curada. A igreja tem que levantar um clamor por aqueles que estão lá fora, porque é necessário, irmãos, que a gente derrame lágrimas, que a gente pranteie diante de Deus, que a gente chore pelas almas que estão lá fora, porque é esse o papel da igreja. Jesus, Ele nos chama para nos tornar corpo, mas a cabeça é Ele, irmão. Quem decide quem é membro do corpo é a cabeça. Não é o dedo mindinho que vai falar, não, essa mão aí não vai ficar aqui comigo não. Irmão, não tem isso. Nós temos que chorar e prantear diante desses. A gente tem que se entregar a Deus e clamar por esses irmãos, porque Jesus mesmo fala, né? Peça ao Pai que envie trabalhadores, porque é grande a seara. Há de vir um tempo da colheita, irmão. E olha, eu vou te falar uma coisa: vai entrar gente para a igreja, gente que você ama, gente que você sonhou. O meu sonho é ver meus pais dentro da igreja. Eu creio que em nome de Jesus eu vou ver isso. Mas eu sei que vai entrar gente que eu não gosto também, gente que eu já tive rixa, gente que, vão falar, né, a gente tem às vezes um ranço. E irmão, eu tenho que amar essas pessoas como a mim mesmo. Isso é mandamento. E esse amor é fácil? Não é. É dolorido, porque você vai ter que aprender a amar aquilo que você não queria. É um amor que Jesus te coloca sobre aonde você não queria, porque o evangelho não é sobre nós, é tudo sobre Ele, porque tudo é para Ele e tudo é por meio dEle. Foi o que nós acabamos de ler. E o evangelho, ele há de ser pregado nos 4 cantos desse mundo. Ele vai ser levado a lugares e a pessoas que o nosso coração, ele vai se alegrar tanto. Mas tem gente que o nosso coração vai falar: oh Deus, por que esse? Porque é Ele. E o membro do corpo não discute o que a cabeça está falando. Apenas, meu irmão, intercede, ora. Enquanto a gente tem dificuldade, eu assumo que às vezes eu tenho dificuldade para orar por pessoas, que muitas vezes tem gente do meu convívio, mas Deus nesse tempo, nesse mês, a direção que a gente teve de oração um pelo outro, Deus tem me ensinado com aqueles que eu amo, porque quando acabar os que eu amo, eu vou replicar nos que estão lá fora. Eu vou começar a interceder por cada pessoa do meu trabalho. Cada dia eu vou falar: ó Deus, o Senhor vai visitar aquela pessoa, em nome de Jesus, vai tirar ela do alcoolismo, vai tirar ela da promiscuidade, vai fazer o que tiver que fazer na vida dessa pessoa, mas ela vai voltar para o seu caminho, ela vai ser do Senhor, porque o papel da igreja está nisso. E nós como igreja, iremos entender a vontade de Deus e aceitá-la, porque a vontade do Senhor é boa e agradável. E mesmo que doa, e mesmo que seja sofrido para nós, há algo que Deus quer despertar no nosso coração. Há níveis que o Senhor quer te levar mais profundo, em que você terá que abrir mão das coisas. Alguém esses dias, não me lembro quem, ministrou e falou sobre a visão de o Senhor ter levado, se eu não me engano, Ezequiel ao rio, que deu um passo mais profundo. Foi o Senhor, pastor, esses dias, sobre entrar nas águas, e ele entrou ao calcanhar, ao joelho, e chegou a um ponto que ele tinha que nadar. Acho que foi o Senhor mesmo, não foi? E quando o pastor ministrou sobre nadar, o Senhor falou: é nesse ponto que eu acho, porque mesmo quando a água está sobre os seus calcanhares, seus joelhos, sua cintura, o seu peito, você tem controle, porque você está sob seus pés. Mas a partir do momento em que você começa a boiar, quem controla sou eu. E isso vai despertar em nós insegurança, isso vai despertar em nós medo,
Porque há passos e há níveis que Deus quer nos levar, em que é Ele que tem que estar no controle. Porque se a gente tiver, a gente estraga tudo. É por isso que se a gente não atrapalhar, agora a gente está entendendo aonde Deus quer levar essa igreja, aonde Deus quer levar cada um de nós. E glória a Deus por cada um dos irmãos, glória a Deus por essa igreja maravilhosa que Deus tem levantado. O amor, irmão, ele é o sentimento mais lindo que existe, mas ele não é o sentimento que vai te causar mais prazer. Ele não é o sentimento que só vai te trazer alegrias. Ele vai te fazer sofrer também. Ele vai te fazer abrir mão das coisas. Ele vai fazer você mudar de atitudes por amor a Ele, por amar a Ele, por amar a igreja dEle, por amar os servos dEle. Deus vai provocar coisas tremendas no nosso meio. Amém? Se coloque de pé. Amém? Quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, coloque a mão sobre o seu coração. Pediu louvor, os meninos da mídia, eles vão colocar um louvor que eu descobri, eu não sei se esse louvor foi sem querer, como que ele surgiu. Eu acho que foi a Lívia que ouviu, porque está na nossa conta do YouTube, ela é compartilhada, é uma conta só para nós dois. E essa música apareceu no meu YouTube como se eu tivesse ouvido. Eu falei, cara, não ouvi, eu quero ver que música que é essa. Mas Deus tem colocado ela no meu ouvido, e Deus, principalmente essa palavra, Deus tem me chamado muito para olhar por ela, pelas lentes dessa música, porque ela tem palavras muito profundas, amém? Coloque a mão sobre o seu coração, quero orar por você. Senhor, meu Pai e meu Deus, Tu, Senhor, és o Deus soberano sobre todos nós, Pai. A Ti entregamos tudo que temos e tudo que somos, Pai, pois Tu é essa igreja, Senhor. E antes que houvesse sobre esse lugar, Pai, pessoas, antes que fosse uma igreja, o Senhor já era Deus, Pai, pois o Senhor é soberano sobre nós, Pai. Meu Senhor, nesse momento, Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, meu Pai. Senhor, toca agora sobre cada coração, Jesus. Toca agora, Senhor, aonde o Senhor tem que tocar, Pai. Meu Deus, eu não sei o que há dentro de cada coração, mas o Senhor sabe, meu Deus, porque o Senhor é Deus soberano. E Senhor, se há algo que não pertence a Ti, Pai, esse coração que está aberto hoje, Senhor, irá abrir mão disso, Pai, irá entregar a Ti, meu Deus, irá se render a Ti, Senhor, pois Tu és soberano, Senhor. Tu és poderoso, meu Deus, e traga sobre nós mudança, Deus. Muda nosso caráter, muda o nosso coração, meu Deus. Muda, Senhor, nossas atitudes, muda nosso modo de falar, muda nossos pensamentos, Deus. Faz como o Senhor fez com Isaías, Deus. Tira a brasa do Teu trono, Deus, e toca sobre os nossos lábios, Pai. Se há lábios impuros, Senhor, eu profetizo que serão lábios, Senhor, que trarão a Tua palavra, Deus. Ah, Senhor, traga mudança sobre as vidas, meu Deus. Traga sobre cada irmão, meu Pai. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Ah, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Ah, Senhor. Meu irmão, medite nesse momento. Faça a tua oração e se entregue ao Senhor. E renda ao Senhor adoração em espírito e em verdade, pois o Senhor está aqui nesse ambiente, e a Tua presença é palpável, é notável que Ele está aqui conosco. Esteja aqui, Senhor. Entregue agora, irmão, tudo aquilo que não pertence ao Senhor.
Meu irmão, essa música, esse trecho, ele trata sobre a conexão que foi perdida no Éden. O Éden houve um rompimento de uma conexão entre o homem e Deus, mas mediante o sangue na cruz, mediante o seu sacrifício, mediante a sua entrega, nós podemos ser reconectados a Deus. A nossa conexão com Deus foi refeita e nós podemos agora ser chamados de amigos de Deus. Nós nos tornamos mais uma vez próximos de Deus. Ah, meu filho, você tem paz com Deus agora. O Senhor está agora ao nosso meio. Se entregue a Ele. Arranque tudo que há no seu coração e que não pertence ao Senhor. Todo desejo, toda idolatria, você vai tirar do seu coração. E você, de olhos fechados, imagine agora na sua frente, diante daquela cruz, aquela cruz suja de sangue. O sangue parece uma lama naquela cruz, de tanto sangue que há. Imagina esse pecado, imagina essa iniquidade, imagina esse desejo que você está tirando do seu coração. Pega ele na sua mão, pega ele, e agora você vai colocar diante da cruz, aquela cruz que Jesus esteve, que foi naquela cruz que Ele pagou esse preço. Foi nessa cruz que Ele pagou o preço de que você pudesse se arrepender e se tornar digno novamente de ser chamado de filho de Deus. Foi nessa cruz que Ele pagou o preço. Entrega agora para Cristo. Entrega agora para Cristo. E deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele agir na sua vida, porque o futuro, ele tende a ser doloroso, ele não tende a ser fácil, mas Ele estará conosco. E a nossa esperança está no grande dia, o dia do Senhor, o dia consagrado ao Senhor, o dia do ungido de Deus. Ah, Jesus! Ah, meu irmão, a nossa esperança está naquele dia. As aflições e as dores que nós passamos são leves e momentâneas, perto da graça e a glória que há de vir. Oh, meu irmão, entregue agora diante de Deus, e agora você tem paz com Deus. Declare isso, você tem paz com Deus. Aleluia, Jesus. Ah, meu irmão, o Senhor tem propósitos sobre a sua vida. Abra mão dos seus desejos, abra mão, pois o Senhor há um propósito a cumprir na sua vida. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém, glória a Deus. Igreja, há algo que Deus ministrou agora comigo e se eu for embora sem falar isso, eu sei que haverá um peso e Deus nos revela coisas. Eu não quero que alguém se manifeste, mas durante a ministração dessa música, o Senhor me mostrou uma pessoa que já esteve dentro da igreja, já esteve próxima do Senhor, mas está afastada. Eu não sei se é irmão da igreja, eu não sei se é alguém que nos visita, mas o Senhor, através dessa música, Ele tem chamado para realinhar com Ele, que através dessa noite, o Senhor quer refazer uma conexão com você, o Senhor quer refazer uma aliança com você. E se essa palavra é para você, meu irmão, guarda ela no seu coração, guarda ela no seu espírito, porque o Senhor quer se reconectar com você. Mas há de ter um passo teu. Por vezes a gente canta que o melhor de Deus está por vir,
E esse dia eu estava cantando no trabalho, estava falando, o melhor de Deus ainda há de vir. E Deus falou, há de vir, mas eu já vim. Se há algo melhor que eu ainda para vir, eu não sei. E eu falei, é verdade, Deus. O Senhor já fez o que deveria ter sido feito. E agora o passo que tem que ser dado é meu. O Senhor estendeu a mão dentro das águas. Mas quem vai agarrar na sua mão e falar, eu quero sair dessas águas, eu quero voltar, eu quero entrar no barco da salvação. Quem faz isso sou eu. Amém? Glória a Deus, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Conectados. Estamos conectados. Amados, hoje, muito grato a Deus pela palavra do Breno. Bênção, veio confirmar aí o que Deus vai direcionar a nossa igreja. Está sendo bênção esse mês de oração. Estamos orando. A intercessão no nosso meio. E o pastor Juliano, quem conhece o pastor Juliano aí? O pastor Juliano hoje entrou em contato comigo pela manhã e queimou no coração dele. E ele falou, pastor, eu estou esse mês também a um mês de oração pelos membros. Eu falei, está de brincadeira. Você está vendo o nosso Instagram? Ele falou, não. E Deus está levantando alguns pastores na igreja metodista com o mesmo propósito. Mesmo propósito, igualzinho. E ele me ligou falando de um propósito que Deus colocou no coração dele, de uma campanha que Deus soprou no espírito dele, e eu senti que a igreja nossa vai entrar nessa campanha também. Já que a igreja já pegou o gosto por oração, nós vamos fazer 1000 dias de oração. Vocês vão entrar com a gente? Isso não é propósito de menino não, amados. Isso é Deus que está queimando a igreja para orar. Como vai funcionar essa campanha? Nós vamos começar em setembro. Vai ser a partir de 1º de setembro. Você vai receber todo dia de mim uma reflexão bíblica, para ser essa reflexão a devocional de toda a igreja. Então você vai, por este período de 1000 dias, você vai descartar alguns devocionais que você já tem, seja pão diário, seja aplicativo de devocional. Você vai receber a devocional direcionada por mim. Vão ser 1000 dias no mesmo foco, a igreja no mesmo sopro, no mesmo espírito. E se a gente acostumar assim, não há barreiras que vai prender essa igreja de conquistar as conquistas que ela tem para conquistar. Vão ser 1000 dias, todo dia, recebendo uma reflexão minha, tá? E a gente vai orar por um objetivo. Virão pastores de fora. Deus falou que vai mover o mundo para vir aqui fazer parte dessa campanha. Vão vir pastores de fora do país, pessoas que não vão ter que usar o Jason para traduzir aqui. Amém? Vão vir pessoas de fora do país durante esses 1000 dias. 1000 dias dá quantos anos? Depois vocês veem aí. 3 anos e pouco, né? Quase 3 anos, né? Quase 3 anos. Que bênção, hein? Então, a partir de setembro, 1000 dias de oração. Então, a nossa igreja, nenhum membro da igreja vai deixar de fazer devocional, vai deixar de orar e vai deixar de estar no mesmo propósito. A gente está num tempo muito complicado, onde o individualismo tem tomado parte no corpo, e aí o dedo quer andar sem a mão, que quer andar sem o pescoço, que quer andar não. Nós vamos andar tudo no mesmo foco, na mesma direção, para que não haja mais vozes, que haja uma só voz, um direcionamento. 1000 dias de oração, amém? Isso é uma convocação. Você que nos visita, se quiser participar também, é só falar comigo. Chega, pastor, quero participar, me inclui nessa aí, e eu vou incluir você. Quero agradecer quem nos visita. Tem um casal lá atrás, tem uma família aqui, tem, né, esse é o irmão da
É, que bênção, irmão da Valéria. Deus abençoe, profeta. Seja bem-vindo, que bênção, menino bonito, novo. Glória a Deus, que maravilha. Seja bem-vindo também, viu? Família que está aí atrás, Deus abençoe, viu? A irmã também, já é mais de uma vez que visita, né, a gente. Glória a Deus, seja bem-vindo, casal que está aí atrás. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? São amados. A porta está aberta para vocês aí. Sempre que quiserem vir participar conosco, vem participar. Para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, a campanha de 1000 dias de oração. Eu nunca vi um mover tão grande desse de oração em nenhuma igreja. Deus está nos proporcionando sermos pioneiros nessa questão da oração, tá? Então, uma campanha ininterrupta. 20 dias, 1000 dias, você estando em pecado, você estando em santidade, você estando bem, você estando mal, você estando triste, você estando alegre. É um casamento. Essa campanha é um casamento. São 1000 dias que você vai parar, nem que seja 10 minutos. Você vai ler aquela reflexão direcionada pelo Espírito de Deus ao meu coração e você vai orar pela direção que Deus colocar. Glória a Deus. Está aqui também a nossa matriarca, né? A mãe da Ana está aqui conosco. Levanta a moça. A mãe, todo mundo acha que é irmã, né? Mas é a mãe, viu, gente? É a mãe. Glória a Deus, é uma bênção. Viu? Mulher de oração, mulher de Deus. Então, amados, 1000 dias de oração, prepara o seu espírito. Hoje eu jejuei, estou num propósito com alguns irmãos aí, jejuando, né, em favor de algumas questões, mas toda semana você vai jejuar comigo. Nem que seja um jejum de 6 horas, 6 é o mínimo, tá? Mas 12 é o mínimo, tinha que ser, né? 12 é o mínimo. Não, nem que seja um jejum de 12 horas, sei lá, de meia-noite a meio-dia, né? Ou de meio-dia a meia-noite. Você vai jejuar comigo pelo menos um dia da semana. Um dia na semana, os membros da igreja têm que jejuar. Amém? Então nós vamos ter isso como regra, como disciplina. Eu também vou testar seu nível de humildade e obediência. Quando o altar lança uma direção, se veio do altar, Deus vai testar o seu nível de resposta. De humildade, obediência, continência, vamos estar juntos. Glória a Deus. Amém? 1000 dias de oração. Prepara então, faça um jejum antes de entrar nesse propósito. Faça um jejum antes de entrar nesse propósito, tá? Jejua, fica sem comer, para a glória de Deus, tá? 1000 dias de oração, glória a Deus, meu Deus, amados, tudo começa na oração. A unção vem na oração, a porta abre na oração, a falta de sabedoria vem com a oração, a falta de propósito vem na oração, o propósito vem na oração. O seu chamado, clareza na vocação vem na oração. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração, tá? Tudo começa com oração. Bem, pega o teu dízimo, a tua oferta, pega ele nas tuas mãos. Hoje eu tive o prazer de dar o dízimo para minhas filhas devolver. Aí eu tive que fazer questão de pegar a caixinha e ir lá até nelas, abaixar, falar, agora coloca o dízimo aqui. Seja bonitinho, quem que vai primeiro? Vai você, Sara, não, deixa que eu vou. E, errou o buraco. Aí a Sarinha foi e colocou o dízimo dela. Benção, amados, elas têm que praticar, elas têm que ver, têm que fazer, né? Tem que crescer assim. Não, eu tenho o meu compromisso com Deus, eu tenho o meu compromisso com a obra de Deus. Glória a Deus. Então você que trouxe seu dízimo, sua oferta, se você quiser, tem o QR Code que apareceria por aqui. A galera da mídia era mais ligada, né? Antes de eu falar, já estava lá, mas, né? O povo está até chegando atrasado hoje, glória a Deus, nem sei o que é, né? Glória a Deus. Se você quiser, pode apontar o aplicativo ali no QR Code e depositar a sua oferta, o seu dízimo. Amém, amados? Não se sinta constrangido, você que nos visita. Igreja não paga conta com oração, a gente paga com fidelidade das pessoas. E ninguém é obrigado a dar. Dá quem ama. Você só investe naquilo que você acredita. Só investe naquilo que você ama. Amém? Então sinta-se à vontade. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, que palavra. Obrigado pelo testemunho, meu Deus, de Epáfras, de Paulo, por essas igrejas que foram abertas e que, meu Deus, compete a elas um testemunho brutal, gigantesco. O testemunho delas foram tão fortes que passaram 1000, 2000, mais de 2000 anos, e o testemunho delas estão vivos aqui. Temos que lembrar sobre o testemunho de Paulo, a uma carta direcionada a uma igreja viva,
temos que lembrar hoje, 2000 anos depois, de feitos que o teu Espírito guiou o homem simples lá atrás. Muito obrigado. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque uma igreja saudável, ela possui frutos saudáveis. É uma igreja que intercede, que possui testemunhos vivos, que tem uma intimidade aguçada, perceptível, palpável. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoamos agora todo o dízimo, toda oferta depositada. A chave virou nessa igreja, os ciclos viraram e nós vamos colher de tudo que temos plantado. Nós abençoamos a vida financeira de cada família, que ninguém que entrou por essas portas passe por dificuldade, que ninguém passe necessidade, que tenhamos o de comer, o de vestir, o de beber. É o que nós necessitamos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, o direcionamento para o mês e o final do ano, nós vamos reunir a liderança, tá? No início da semana que vem, e nós já vamos mandar a data até o final do ano, amém? Hoje, diga-se de passagem, uma missionária de Brasília, uma que ligou para mim do nada, revelando a situação do que eu estava vivendo, ela entrou em contato comigo falando: pastor, dia 13 ao 17 de setembro, eu antes de ir para a Europa, eu queria muito ir aí, eu quero muito ir aí, só que nós precisamos de ajuda financeira para trazer ela. Ela vai vir com a esposa, ela precisa que a gente pague a gasolina dela, pague um hotel para ela ficar. Então isso a gente não pode nesse momento tirar da igreja, mas se levantar irmãos e falar: pastor, um dia de hotel eu pago, eu vou ajudar tanto na gasolina, eu vou ajudar. Aí quem sabe a gente não pode trazer essa missionária. A mulher é uma bênção, ela é uma bênção, a missionária Rose, amados do céu. E vocês vão conhecer o poder de Deus. Eu queria muito trazer aqui. Então, para a gente não descapitalizar a igreja, se tiver aí corações que queimam, que querem investir na obra de Deus, que querem falar: pastor, conta comigo, eu vou abençoar com um dia do hotel. Quanto que é uma diária, às vezes, no hotel ali, para um casal? Deixa comigo, é uma oferta. Eu vou pagar uma diária. Eu já começa por mim, eu vou pagar. O Filipão vai pagar a outra diária. Às vezes são 2 diárias só. Amém? Um vai ajudar com tanto na oferta. Ah, pastor, eu ajudo 100, eu ajudo com 50. Vamos dar uma oferta para gasolina. Isso, glória a Deus. Então nós vamos fazer um levantamento e a gente divide tudo. Às vezes fica mais fácil, glória a Deus. Amém, mas isso é igreja. Isso é igreja, amém? Vamos trazer missionária Rosa aqui. Você que nos visita, vem nesse dia. Ou então pode continuar vindo, nós não liga não. Glória a Deus, vem que o pastor, ele pega e cuida mesmo. Glória a Deus, né? Não espere eu quebrar tua pata para mim te pegar no colo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem nos visita pode chegar. Vamos chegando, vamos caminhando. Aqui você vai ser feliz. Caminha com a gente que vai dar céu. Vai dar céu. Fica tranquilo. Vai dar céu. Glória a Deus. Então, vou trazer a missionária Rosa aí também. Vamos iniciar setembro com bênção, hein? 1000 dias de oração. Nunca vi isso. Campanha de guardião. Isso é campanha de guardião. Isso é campanha de gadita, né? 1000 dias de oração, 1000 dias de reflexão, todo dia uma devocional, todo dia ligado no trono, que está ligado na terra, está ligado no céu, e a gente tudo conectado em Deus, né? E Deus vai começar a abrir missionários. O que eu falei que viriam missionários dos 4 cantos? Essa missionária aí já está vindo, aí já vai vir outra, deixa Deus fazer. Se a gente não atrapalhar, Deus sempre vai fazer. Receba a bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraça o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: obtenha em tua vida as características da igreja de Colossenses.